Tudo bom, gente? Continuando a nossa aula, hoje nós estamos falando do capítulo 8, que vai abordar Estados Unidos, Canadá e o antigo NAFTA, que é Estados Unidos, México e Canadá. Primeira parte, parte 1. Nós vamos estudar primeiro os aspectos da América anglo-saxônica. Depois, vamos ficar só nos Estados Unidos. E na segunda aula, a gente pega o Canadá e a parte dessa USMCA. O que é isso? Que é os Estados Unidos, o México e o Canadá na sua, vamos colocar assim, sua parceria comercial. Então, os aspectos gerais da América anglo-saxônica. Nós sabemos que a América anglo-saxônica ela tem esse nome porque ela foi colonizada pelos ingleses, que são descendentes anglo-saxões. É uma região que abrange os países do continente americano com língua e cultura relacionada ao Reino Unido, a Inglaterra. Apesar da dominação anglo-saxônica, ser frequentemente aplicada para apenas países desenvolvidos na América do Norte, Canadá e Estados Unidos. Os aspectos naturais. O clima. Determinado pela latitude, predomina o temperado, continental e oceânico. Apenas no norte do Canadá, que está no limite entre o círculo polar e o subpolar, e a parte do sul dos Estados Unidos está o tropical. Essa parte do sul dos Estados Unidos é onde é que nós temos a Flórida, nós temos Mississippi, né, o próprio onde tem influência do Golfo do México. Então ali no Caribe nós temos o clima tropical. O relevo apresenta grande variação entre as duas costas da América do Norte. Na costa do Pacífico, na costa oeste, estão as montanhas rochosas, formação recente e elevadas, devido à influência da cordilheira, do encontro das placas, né, do Pacífico da América do Norte. E a planície central, na costa, que é a planície central, não tem nenhum sistema de montanhas, nós temos só a planície mesmo, do rio Mississippi, Missouri, e na costa do Oceano Atlântico, das antigas, são os Montes Apalaches, formação antigas e desgastadas, igual nossas aqui, formação de montanhas, forma de laranjas, que é arredondada, né? São os Montes Apalaches. A vegetação predomina a floresta temperada, muito devastada. Apresentam ainda florestas boreais e tundra ao norte do Canadá, pradaria e pântanos desertos, na planície centrais e no sul do continente norte-americano. Então, principalmente na parte da Flórida, nós temos os pântanos, na Carolina do Sul também tem os pântanos, e a parte desértica, onde nós temos a parte central, que é o Texas, aqueles outros países, outros estados na parte central dos Estados Unidos. Os aspectos humanos e políticos. Grande desenvolvimento econômico caracteriza a América anglo-saxônica. Destaque-se com a região dos Grandes Lagos, que concentra a maior parte da população dos Estados Unidos e do Canadá. Nelas estão as maiores cidades, onde parte do parque industrial e centros financeiros. Aí eu coloco assim, por que você colocou isso daqui? Porque quando foi formado a colonização inglesa na América, começando com as 13 colônias, elas se instalaram nessa região dos Grandes Lagos, certo? Onde o rio São Lourenço forma os 5 lagos, certo? E é ali onde teve a maior concentração de população vinda do Reino Unido e Inglaterra para colonizar a América do Norte, certo? No caso aí, os Estados Unidos e o Canadá. Então, por isso que tem as maiores cidades, por isso que tem os maiores centros financeiros e o parque industrial está ali. Então, agora, nós vamos começar falando sobre os Estados Unidos, né? Como eu falei com vocês, só para relembrar, a independência, relação metrópole-colônia, pouca interferência. Aí você fala assim, por que, professor? Porque, como eles foram típicos
de colonização, de povoamento, não tinha muita influência inglesa nesse período. Eles vieram para morar aqui, e não para explorar, como no caso nosso, né, da América Latina, de exploração. Eles vieram para fixar residência. Então, com essa autonomia colonial, as colônias começaram a se evoluir, a se industrializar. E muitos desses colonos que saíram da Inglaterra, eles vieram com a sua influência na industrial, que estava começando a parte de industrialização na Inglaterra. Então, essa influência industrial veio com esses imigrantes, fixaram residência na colônia, certo? E nesse período, a Inglaterra estava em guerra com a França. Eu coloquei a guerra dos sete anos. Eles estavam em guerra com a França. Então, eles, com essa guerra, eles começaram a gastar demais a Inglaterra. No instante que eles venceram a guerra contra a França, o governo inglês estava com pouco dinheiro, praticamente sem dinheiro nenhum. Onde eles falaram o seguinte: o que nós temos que fazer? Opa, nós temos as colônias na América, nós temos que começar a receber deles, pegar o máximo que podemos fazer deles lá. Onde começaram a fazer restabelecimento do pacto colonial, aonde tinha pouca influência, eles começaram a colocar leis e controle fiscal em cima de tudo que era produzido nas 13 colônias, inclusive até lá no Canadá, que pertencia, uma parte era inglesa, uma parte era francesa. Tanto que quando a França perdeu a guerra para a Inglaterra, ela perdeu os seus estados no Canadá. Foi perdido para ela. Então, a ausência de sentimento nacional. O que quer dizer isso? Quer dizer isso que, na hora que os colonos das 13 colônias começaram a ser pressionados pela metrópole, eles começaram a falar: peraí, até então a gente podia fazer tudo, e agora a gente está cheio de taxas para tudo que é lado, a gente não vai conseguir. E no dia 4 de julho de 1776 foi feita a Declaração da Independência, onde teve a Guerra da Independência. Em 1783, a Inglaterra reconhece a independência, mas nesse período aí, a França já tinha reconhecido os Estados Unidos como um país. Logo depois que a Inglaterra reconhece as 13 colônias como nação. Então aqui, eu coloquei aqui as colônias, né, as 13 colônias, né, colônia do Sul e do Norte, formando o que de povoamento. Então todos vieram para cá a ponto de povoamento dos Estados Unidos. Agora aqui, ó, inventando uma nação. O que fazer com a liberdade conquistada? Definição de modelo republicano. Necessidade de atender às diferentes regiões. Ausência de homogeneidade. O primeiro presidente foi o George Washington. Ele foi o comandante que comandou toda a revolução de independência deles, a guerra de independência. Thomas Jefferson construiu a política modelo republicano liberal, foi ele que escreveu a Constituição Americana, certo? Então, o George Washington foi o primeiro presidente porque ele era o general George Washington que comandou todas as tropas que combateram os ingleses. Então, de monocultura, o algodão e tabaco. Demanda de mão de obra, aumento da escravidão. Na Virgínia, era fornecedora. Virgínia é um estado, uma das 13 colônias. O sul era escravista, o norte, trabalho livre. Desenvolvimento da indústria no nordeste. Meio de transporte como representante do progresso, as ferrovias. O que nesse período nós estava acontecendo na Inglaterra? A Revolução Industrial. A Revolução Industrial
ela teve como sua mola mestra a mecanização dos teares. Então, o processo de industrialização da Inglaterra foi muito benéfico para as 13 colônias. Por quê? O pessoal que saiu para povoar os Estados Unidos nas 13 colônias, eles eram influenciados por essa Revolução Industrial. Então, eles vieram da Europa, dos Estados Unidos, daqueles outros países do Reino Unido, né, para as 13 colônias na América, com essa influência da Revolução Industrial. Então, eles começaram a se industrializar como muito parecido com a revolução que estava acontecendo na Inglaterra. Certo? Então, meio de transporte como representante do progresso, as ferrovias. Então, locomotiva a vapor da Illinois Central. Então, o que eles fizeram? O que estava acontecendo na Inglaterra estava acontecendo também no norte dos Estados Unidos. Já no sul dos Estados Unidos, as colônias que eram do sul, eram colônias de exploração. Eles tinham grandes monoculturas e onde usavam o trabalho escravo, do escravo negro, trazido da África para lá, como escravo. E isso começou a incomodar o norte, porque eles não queriam que tivesse escravidão no país, que todos fossem livres. E esse processo de livre tem um fundo. Qual que era o fundo? No instante que eles estavam se industrializando no norte, eles precisavam de vender a sua produção. E o sul não comprava, o que o pessoal começou a fazer? A influenciar ao não escravidão para esse pessoal que é escravo ser comprador das coisas manufaturadas no próprio norte. Entendeu? Foi o desenvolvimento da indústria no Nordeste. Então, esse processo começou logo depois, já no século XIX, logo após a independência, eles começaram esse processo de não escravidão. Acabar com isso. Por quê? Para eles terem para quem vender, ter consumidor das suas, o que era produzido no país. Então aqui, ó, uma nação que expande e divide. De novo, a escravidão. A escravidão eles não queriam, o pessoal do norte não queria. E os novos territórios. O que é os novos territórios? Era a saída do leste, das 13 colônias, entrando para dentro do território, onde nós vê aqueles filmes, né, de faroeste, não sei o que, de índio, apache, essas coisas. Então, são os novos territórios. Então, a cada medida que eles incentivavam o imigrante europeu a vir para os Estados Unidos, formar um novo país, e compravam esses terrenos baratos para incentivar esse imigrante a entrar a marcha para o oeste, eles foram dividindo. Por quê? O pessoal do sul, o negócio deles era as monoculturas, o algodão, o tabaco, esse negócio, e era tudo com trabalho escravo. Aonde aqui, ó, nesse mapa fica mais fácil. Então, o primeiro mapa eram as 13 colônias. Já no segundo mapa, após a independência, já desmembrou diversos outros estados, onde estava formando já não eram mais 13, eram muito mais. Então, à medida que eles foi passando o período de independência, eles foram dividindo as 13 colônias, formando outros estados e incentivando a ida para o oeste. Igual aqui, Carta Dividida e a Guerra de Secessão. As causas da Guerra Civil Americana de 1861 a 1865, Norte vezes Sul. Caráter político, conservação da unidade nacional, de natureza social, fim da escravidão. Eu falei com vocês. Como o Norte ele era altamente industrializado, eles não queriam que a aristocracia sulina que usava da escravidão,
Eles queriam que essa aristocracia sulina passasse a ser capitalista também, porém sem a escravidão, assim, do trabalho livre. A economia industrial do norte, industrial. A economia agroexportadora do sul, as monoculturas, igual eu falei com vocês, o algodão, o tabaco, né? A própria cana-de-açúcar também que tinha aqui, na região da Flórida. Então, eles usavam, e eles não queriam que o sul continuasse com a escravidão. Vai ser um país de gente livre, certo? Porém, entre livre e entre aspas, porque eles queriam que todo esse contingente de escravidão, dos negros escravos, fosse um cidadão aonde ia ser um consumidor de tudo que era produzido do norte. Certo? Então, essa era a preocupação do norte. Sim, procurar novos mercados de consumo. Então, no instante que tinha a escravidão, o dono dos escravos, no caso os fazendeiros, para ele não interessava, não. O que ele desse lá para os escravos, não interessava o que era produzido no norte. Então, essa foi a briga de consumo. Então, aqui, ó, sobre a Guerra Civil Americana, também conhecida como Guerra de Secessão ou Guerra Civil Norte-Americana. A palavra secessão quer dizer separação do que está unido. No caso norte-americano, a divisão da região norte e sul. Nesse processo, eles queriam fazer dois países. O sul continuava como agrícola e o norte industrializado. Só que o presidente, na época, que era o Abraham Lincoln, não deixou. O que ele fez? Ele decretou para toda, como ele já tinha virado uma nação, decretou que estava abolida a escravidão no país. Então liberou todos os negros do país. Foi onde intensificou a guerra norte e sul. Nesse estado, o que eles fizeram? Todos aqueles que eram escravos podiam alistar no exército da União, que era o exército do norte, contra o sul, que era o exército de repressão, que eram os confederados. Então eles queriam fazer a confederação dos estados do sul. Todos os estados que pertenciam ao sul ia virar um país. E os estados do norte, os nortistas, né? Eles iam ser outro país. Então o Abraham Lincoln não deixou. Eles não deixaram acontecer isso. Então, porque houve a guerra, então, norte e sul. Que nos filmes que a gente assiste, são os azuis, né? Os Yankee, contra os confederados, que eram os cinzas. As regiões. Nos Estados Unidos ele tinha 3 regiões. Região norte, a sul e a oeste, que era do rio Mississippi até chegar na Califórnia. Então, com o incentivo dos presidentes, incentivar o imigrante a ir para o oeste, né? Igual a gente vê muito em filmes, no faroeste, tá? Os colonos saíam do leste e iam até chegar na Califórnia para povoar o país. Então, a economia do sul: agricultura, algodão, milho, arroz e trigo, pequenas manufaturas e artesanato. A economia do norte, desenvolvida em termos industriais, porque tiveram a influência da Revolução Industrial Inglesa, máquinas para aumentar a produção, construções de canais, barcos a vapor e estrada de ferro. Então, como eles tiveram a influência muito grande da Revolução Industrial Inglesa, eles trouxeram isso na bagagem deles quando eles vieram povoar os Estados Unidos, nas 13 colônias, eles trouxeram toda essa influência industrial, aonde tinha barco a vapor, as estradas de ferro, construções de canais para escoamento mais rápido das suas produções, né? Aí eles produziam muito, era o trigo, também produzia gado de corte. Então eles tinham, né, as indústrias de carne, né, nos região dos lagos, lá, qual nós temos hoje um exemplo melhor. O Chicago Bulls, ele era um frigorífico, né, é até hoje um frigorífico, e desde aquela época
você tinha a criação de gado de corte para as indústrias de carne, certo? E na agricultura e pecuária expandiu para o Nordeste, trigo, milho, uva, gado, carneiro e suíno. Vendia-os para outras regiões em troca de manufaturas. Então o que acontecia? A industrialização foi muito maior no Norte e o Sul ficou com uma monocultura de algodão, arroz, milho, trigo e outras pequenas manufaturas. Então, quando aqui no Sul era monocultura, o Norte era industrialização. E eles queriam integrar isso, mas o Sul não queria. O Sul queria continuar com a sua escravidão e o monopólio das monoculturas. Igual aqui, ó. Esse mapa aqui foi dividido logo antes da Guerra de Secessão, aonde a região da Nova Inglaterra, a região dos Centrais, a região Sul, região Central, Noroeste e a região Oeste. Então, qual que era o incentivo deles? Eles estavam aqui no litoral leste, era de povoar todo o país, certo? De povoamento. Então, eles incentivavam o imigrante europeu, que vinha muitas vezes da própria Inglaterra, do Reino Unido, lá da Irlanda, daqueles país de Gales, né, a própria Inglaterra, para vendia o terreno com baixo valor, mas você tinha, pela lei de baixo valor, você tinha que ficar 5 anos no terreno. Você comprava ele baratinho, mas você tinha que permanecer 5 anos no terreno sem poder vender ele. Então o que é isso? Esses 5 anos, eles estimaram um período de integração. A pessoa fica 5 anos no local, depois ela não quer sair. É a fixa residência. Entendeu? Foi o jeito que o presidente, o próprio Abraham Lincoln, também fez para incentivar a colonização do interior dos Estados Unidos. Igual aqui, ó. Fiz esse resuminho aqui, muito bacana também. Colonização da Nova Inglaterra, como era chamada as 13 colônias pela Inglaterra. Possibilitou o surgimento de um prematuro mercado consumidor que estimulou o desenvolvimento das primeiras indústrias no Nordeste ainda no final do século XVIII. O que eu falei com vocês? Esse resuminho aqui, século XVIII, coincide nitidamente com a Revolução Industrial lá na Inglaterra. Desenvolviam uma agricultura diversificada, policultura, em pequenas propriedades na quais predominava o trabalho familiar. Estruturou-se nas colônias do Norte uma colonização de povoamento, enquanto isso, nas colônias do Sul, imperava a colonização de exploração, estrutura de uma sociedade rigidamente estratificada, assentada na exploração do trabalho escravo. A economia sulista era baseada nos plantations, ou seja, em grandes propriedades monoculturas, na quais se cultivava principalmente o algodão, com base no trabalho escravo de negros, importados da África. Então, eles não preocuparam em industrializar, eles preocuparam em monoculturas, então, no algodão, no trigo, certo? Todo esse processo, no arroz. Então, eles ficaram como colonização de exploração. Trouxeram o africano como escravo para trabalhar nessas grandes fazendas. Aí o outro, no segundo estágio. Após a independência, as diferenças econômicas, sociais e culturais entre as sociedades nortistas, nascidas nas colônias de povoamento, e as sociedades sulistas, oriundas das colônias de exploração, vão aflorar, arrastando-se até a segunda metade do século XIX, quando, redundando um conflito armado, onde teve a Guerra de Secessão. Então, o que aconteceu? No instante que eles foram industrializando, o Sul continua na mesmice, sempre na mesma cultura, aonde não se enriquecia. O poder ficava na mão de um ou outro, vamos colocar agora aqui no Brasil, na mão dos barões, e não era repassado esse dinheiro, não era repassado isso.
ficava na mão de uns. Então, uns muito ricos e outros muito pobres, que eram os escravos, trabalhavam por escravidão. A grande expansão da industrialização norte-americana ocorreu após o final da Guerra de Secessão. A vitória da burguesia nortista trouxe como resultado geopolítico mais importante na manutenção da unidade territorial do país, que estendia do Atlântico a do Pacífico. Por quê? O Sul queria separar. Estados confederados queriam virar um país separado do Norte. Porém, que ia virar um país de onde a monocultura, não tinha industrialização de nada, simplesmente de plantação de agricultura. É onde o governo, que era o governo de Abraham Lincoln, não concordou. Falou, não, agora nós somos um país, nós costumamos a unir as 13 colônias, conseguimos unir, agora a gente vai separar? De jeito nenhum. Vocês vão industrializar também. Eu vou fazer a abolição da escravatura e todo esse que é escravo vai virar um consumidor das nossas indústrias, e vocês também, vocês vão industrializar. E eles não queriam continuar com a mesma monocultura. Então aqui, ó, a imigração e o fim da escravidão foram outros fatores que auxiliaram a grande expansão da indústria dos Estados Unidos. Então, esse imigrante que vinha da Europa, ele vinha com a influência já da segunda Revolução Industrial, que aí não era só na Inglaterra, e sim na França, na Itália, e na Rússia, certo? Eles já vinham com a segunda, a primeira foi com a Inglaterra no século XVIII, 1770. Já em 1860, houve a segunda Revolução Industrial, tanto na Europa, quanto na Inglaterra, tanto na Europa, e esse imigrante que veio influenciado pela a compra de terrenos baratos para povoar o interior, né, no caso o oeste dos Estados Unidos, que favoreceu a grande expansão industrial dos Estados Unidos, porque eles vieram na sua bagagem, igual quem veio para as 3 colônias, vieram com a bagagem, com a indústria debaixo do braço. Não, vamos industrializar aqui também. Lá a gente era industrializado, que a gente não vai ser aqui. Entendeu? Então, essa é a evolução dos Estados Unidos. É claro que nós vamos ver na próxima aula a continuação da evolução dos Estados Unidos, entrando já no Canadá. Tá ok?